Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, eu queria saber o seguinte: se você é uma das felizes compradoras de um apartamento que foi vendido, está sendo vendido lá no Leblon por R$100 mil o metro quadrado. Venderam 3, ainda tem algumas unidades à venda. Queria saber se você é uma das compradoras, se você está pensando em comprar. E a gente perguntou aqui para os ouvintes como é que eles pagariam, né? Se eles pagariam à vista, se eles fatiariam. E uma das melhores respostas, Débora, como é que foi? Quantas prestações? Nosso ouvinte que pagaria em 60 gerações. 60 gerações ele ia pagar. E se ele tivesse que pagar IOF em transações, então... Vem cá, Juliana, o cenário como é que tá? Hoje teve novos números aí de projeções para a economia 2021, economia 2022, e a gente começou a ter o IOF. E aí? Mercado animadíssimo, todo mundo feliz, achando que 2022 agora vai, não? 22 eu tô falando. Só que não, né? Só que não. Boa tarde, Oineg, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui, Débora. Então, a gente está realmente começando a semana com essa excelente notícia, só que não, do aumento do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. O governo aumentou o imposto, um governo liberal que prometeu não aumentar impostos e aumentou para que haja o financiamento do Bolsa Família ampliado no final do ano. Essa é uma discussão grande aí no momento em que você dificulta ainda mais a melhora da economia quando você encarece crédito. O IOF você paga em qualquer operação de crédito. Quando você pega o empréstimo no banco, você tem ali o IOF que vai aumentar o valor das suas parcelas. E nesse momento de grandes dificuldades que a gente tem ainda, alto desemprego, endividamento, inflação, a gente tem uma notícia que realmente que piora muito a situação de renda dos brasileiros, né? A gente tem hoje, sim, novas projeções que o mercado financeiro divulgou. O Banco Central, então, toda semana divulga a média das projeções do mercado financeiro e a gente vê que não param de piorar as previsões para a inflação. A gente tem agora a previsão de inflação para esse ano agora já com mais de 8%, que a gente tinha na semana passada 8%, agora 8,35%. E a gente tem também uma piora nas previsões para o ano que vem. Inflação no Brasil é isso, né? A gente vai... acaba levando uma parte para o ano seguinte, porque boa parte dos preços é reajustada com base na inflação passada. Então, escolas, planos de saúde, enfim, uma série, salário mínimo, né? Uma série de valores da economia. Aí a gente tem previsões para o PIB também diminuindo para o ano que vem, ou seja, quanto mais você tem uma inflação pesada no seu orçamento, menos você tem capacidade de comprar mais. Então, essa questão inflacionária e de encarecimento de crédito acaba jogando a economia mais para baixo. E, Oineg, a discussão que se coloca hoje, eu falei hoje com integrantes da equipe econômica do governo, e eles estão argumentando que a imprensa não deu foco numa questão positiva, que é o seguinte: quando eles aumentam o IOF para poder bancar o Bolsa Família, eles conseguem segurar o aumento do Bolsa Família de R$ 190 para R$ 300. Então, que eles conseguiram com isso diminuir o problema, que é o fato de que os políticos estavam falando em valores maiores do que R$ 300. Agora, Oineg, é difícil a gente tentar olhar esse copo meio cheio que o governo está dizendo, no momento que a gente sabe que a sociedade que está pagando essa conta. Tá bem, podia ser uma conta maior, mas será que na classe política não tem nenhum dinheirinho ali sobrando para, ao invés de jogar para o colo da sociedade, essa necessidade de proteção social tão importante, né? Aumentar o Bolsa Família é urgente, mas será que não tem nenhum espaço no orçamento público para poder bancar
esse aumento de proteção social. E aí, eu argumentei, até no Jornal da Band também, no Band News e aqui, que a gente tem as emendas parlamentares, que são as verbas destinadas aos nossos nobres parlamentares. E aí o que o governo está dizendo é que eles não podem mexer nessas emendas para poder bancar o Bolsa Família. E o que o Gil Castelo Branco me falou, que é um grande especialista em contas públicas, da ONG Contas Abertas, é que o que falta é um grande acordo político, que se o Congresso, junto com o governo ali, conseguissem fazer um acordo para poder abrir mão de verbas que não são emergenciais nesse momento, se adequando, claro, à tecnicalidade aí que o governo está argumentando, teria dinheiro. O fato é que a gente sabe, né, Oineg, quando eles estão afim, eles fazem acontecer. Eles conseguem aprovar, conseguem tirar dinheiro de onde não tem. Agora, quando é para fazer uma proteção da sociedade, não tem dinheiro. Aí a sociedade é que paga a conta. Então é difícil comprar essa versão positiva do governo. Bom, e tem um problema sério, que a gente tem oportunidades, e o governo tem oportunidades, de estimular as pessoas a apostarem no Brasil. No dia 7 de setembro, o presidente perdeu uma oportunidade importante de estimular as pessoas a apostarem no Brasil. Amanhã é um dia de expectativa, né, Juliana? O presidente vai falar na abertura da Assembleia Geral da ONU. Obviamente ele fala para investidor, ele fala para brasileiro, ele fala para estrangeiro. Então há uma grande expectativa, e amanhã a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, dessas sinalizações. Você falou numa coisa prática, de fato, é um absurdo o que eles estão fazendo, mas também é absurdo imaginar que não vem uma sinalização de que esse tipo de aporte e de associado a um assalto é temporário. Você lembrou na semana passada, lembra do P de CPMF, o P era de provisório, não era de permanente, né? Virou permanente. Então, mexe aqui, mexe ali, é o assalto constante e não vem uma sinalização de que tem uma saída para os mais pobres, que tem uma saída para o Brasil, para a economia, para o investidor. E daí, obviamente, esses números do Focus e essas projeções vão sempre piorando, não? Não, e é só interesse político, né, Oineg? Porque quando eu falo dessas emendas parlamentares, é para colocar a luz no tamanho do problema. Esse ano, a gente tem 30 bilhões de reais em emendas parlamentares. Parte é obrigatória, parte não é obrigatória, mas o fato é que essas emendas dos parlamentares, são para fazer obras nos seus redutos eleitorais, enfim, tem muito gasto que nem tem uma transparência hoje necessária. Você está entendendo o tamanho do problema? A gente tem 30 bilhões de reais destinados aos parlamentares esse ano para gastar como eles quiserem. Será que, faltando 2 bilhões só, eles têm 30 bi, o governo precisando de 2 bi para poder bancar o aumento do Bolsa Família esse ano, eles não conseguem cortar de lugar nenhum, não conseguem fazer um acordo, sabe? É muito difícil engolir isso. Não temos como preencher a lei de responsabilidade fiscal, porque não é uma verba obrigatória. Tá bem, mas se eles já têm uma verba que não é obrigatória de 30 bi, ninguém consegue achar 2 bilhões dentro das regras fiscais, já que eles estão ali nadando em dinheiro enquanto a sociedade está passando fome. Lembrando, né? Ciro Nogueira enche o tanque do jatinho dele com dinheiro público. O Rogério Marinho saiu hoje uma reportagem no jornal Estado de São Paulo mostrando que houve uma destinação daquela verba secreta do governo, 1.400.000 para fazer um mirante a 300 metros da entrada do condomínio, onde ele está construindo 100 casas. Clube do Vinho chama o condomínio. O deputado que trocou todos os dentes com dinheiro público, gastou mais de 150 mil reais, Marcos Feliciano. Quantos exemplos são necessários para mostrar que existe uma apropriação? Aquelas sedes de tribunais, aqueles monumentos que existem a todo instante, a criação agora do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. É uma loucura o que eles fazem com dinheiro público. Não tem dinheiro, mas tem dinheiro para gasolina, para trocar o carro, para usar o jato, para usar não sei o quê. Exatamente. E é o que você falou, e para botar o dinheiro onde bem entender. Eles assinam cheques de 7 milhões de reais nas emendas, como quem assina um cheque de 70 reais, de 30 reais. É um negócio inacreditável.
Tá custando muito caro, né, o Eneg, esse apoio do Centrão. A verdade é essa, porque o governo não tem coragem de pedir para o Centrão uma ajudinha, né, porque está dependendo do Centrão para se manter ali de pé. E só que está caro demais. Essas emendas do relator que eu falei, o Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, diz que normalmente era usado só para poder, às vezes, arrematar alguma coisa que estava faltando, não 30 bilhões de reais, né, que chegou a se propor no começo do ano, né? E aí foi até uma confusão toda, eles tiveram que abrir mão de 10 bilhões, enfim. Você vê que o toma lá da cá está custando muito caro, e aí num momento como esse, em que o governo diz que precisa ajudar os mais pobres, não tem dinheiro nenhum ali no Congresso para poder contribuir, e aí pede para a sociedade pagar mais caro em linha de crédito, empresas e pessoas endividadas aí até o último fio do cabelo, né? Depois dessa dificuldade toda provocada pela pandemia e com essa inflação tão alta. Então, tá duro engolir esse argumento, viu, do governo, da classe política, que não tem de onde tirar, né? A gente está esperando eles mostrarem uma conta mais razoável, porque a sociedade merece, né? Não dá mais para ficar com esse discurso, sabe? Ninguém engole mais isso. Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado. Obrigada, beijão. Obrigada, Ju, até amanhã.